Acho que não, né? Boa tarde. Quem estiver comigo, por gentileza, coloquem os nomes nos comentários. Se precisarem de tratamento também, coloquem o nome no comentário, que a gente também vai fazer no final um tratamento espiritual, tratamento de cura. Oi, Tina, boa tarde. Para eu acostumar agora a falar boa tarde vai ser complicado, mas vai sair, boa tarde. Tô acostumada a falar boa noite. Renata, que bom que você está comigo. Cláudia, sejam bem-vindas. Rosa, seja bem-vinda. Hoje vai ser igual à noite, gente. Pega a água para fluidificar. Eu já separei a minha. A Cíntia separou a dela também. Separem a de vocês, dos seus familiares, dos seus filhos, as pessoas que vocês amam. Pode colocar para o animalzinho também, não tem problema, né? Boa tarde, Cristina, Dagmar, sejam bem-vindas. Eu vou aproveitar esse momento para a gente fazer uma prece. Vou fazer uma prece aqui. O som tá bom, gente? Tá muito alto, tá muito baixo? Como é que tá? Maribel, boa tarde. Então vamos fechando nossos olhos e nos conectando com os nossos mentores, com os nossos espíritos amigos, pedindo a eles nesse momento que façam a limpeza do nosso lar, limpeza dos nossos familiares, mesmo os nossos familiares que não moram com a gente. Vamos mentalizando todos eles e pedindo à equipe de limpeza que limpem todas as energias negativas, tudo que atrapalha, tudo que causa doença, tudo que nos causa angústia, tristeza, que seja retirado de nós, em nome de Jesus, e transmutado. Pedindo também a limpeza da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. E a equipe de limpeza vai passando, cantinho por cantinho da nossa casa, limpando as formas, pensamentos negativos, limpando tudo o que não serve para nós e retirando em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Olá, boa tarde. Olá, Luciana, boa tarde, tudo bom? Gente, hoje eu vou ler para vocês um trecho
de um capítulo do livro Pensamento e Vida, e eu vou explicar por que que eu escolhi esse capítulo. Esse livro ele é um pouquinho difícil, né? Como todos os livros de Emmanuel, tem uma leitura um pouquinho difícil, mas eu escolhi esse tema hoje, vocês vão entender por quê. É um tema que todo mundo fica comentando de várias formas, né? Mas aqui ele trata de uma maneira diferente e a gente vai conversar sobre isso hoje. Vamos lá. Fé. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas, para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. A fotografia é hoje o fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emoção gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente para outro com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do redemoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sobre a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se as flores. Fia-se o rio na realidade da fonte, e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é, para o homem, espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Eu vou parar por aqui porque o trecho é grande, mas a gente vai falar hoje sobre a fé. Quem aqui conhece a fé? A gente fica pensando o que que é fé, o que que é a fé na minha vida, né? Será que a fé é eu ir buscar uma religião? Será que a fé é eu estar em alguma igreja ou algum templo? Será que a fé é algo que eu posso, às vezes, dar aquela deslizada? Como que funciona a fé? Eu vou chamar a Cíntia aqui para conversar com a gente, né? Me achará? Quer comentar um pouquinho, Si? Olá, oi? Boa tarde, meus irmãos.
Eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência. Eu cheguei ao grupo Cascata de Luz diagnosticada com câncer, já em tratamento, fazendo quimioterapia, mas como toda paciente oncológica, o processo é muito difícil, é muito doloroso, não só para mim, como para os meus familiares. E foi onde eu tive que aprender, né? Porque a gente acha que a gente tem fé em Deus, tem fé na vida. E eu tive que aprender a encontrar fé dentro de mim, né? É o que a Cintia acabou de falar. A fé, ela não está só no templo espírita, ela não está só no evangelho. A fé, ela está todos os dias, ela está ao nosso lado. A gente tem que saber enxergar, encarar a vida com os olhos da fé. E um exemplo que eu sempre uso é o exemplo do meu filho, porque nos momentos mais difíceis eu olhava para ele e eu pensava, será que amanhã eu vou estar aqui? Né? Meu filho tem 4 aninhos. E como toda mãe, vinha essa preocupação no meu coração, na minha mente. Será que amanhã eu vou estar aqui para dar um abraço, para dar o colo quando ele precisar de mim? E foi através da fé que eu entendi que é como dizem, né? A felicidade, ela bate a sua porta, mas ela não gira a maçaneta. E assim eu acho que é Deus e a espiritualidade amiga. Eles estão aqui para nos ajudar, mas a gente precisa abrir a porta. Se você abre essa porta, se você estende a mão, você vai receber o auxílio, mas você precisa querer e entender que a fé, ela é abstrata. Não é algo que você possa pegar, não é algo que você possa tocar, mas você pode sentir. Eu fecho os meus olhos, estava comentando com a Cintia agora minutos antes de entrar ao vivo. Eu faço a rotina, né, oncológica a cada 4 meses. Eu não estou pensando daqui a 2 meses, quando eu tiver que fazer minha tomografia novamente, o resultado dos meus exames, não. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, que Deus tem o melhor para mim, independente da minha vontade. Ele sempre vai ter o melhor para mim. Né? Nós viemos para esse plano espiritual para cumprir as nossas missões. Cada um de nós tem uma missão aqui, tem um tempo determinado por Deus, pelo Criador, e eu sei que ele vai fazer o melhor para mim. E o melhor que ele tem para mim é o que eu aceito. E eu acho que fica a minha palavra hoje para vocês é essa. Vamos acreditar, vamos confiar em Deus, porque ele nos fez para ser felizes. Né? Nós nascemos para ser felizes, independente da dificuldade, do tamanho da dor, do problema que cada um de nós tenhamos. Nós viemos aqui para nos melhorarmos e para evoluir espiritualmente. Essa é a minha mensagem para vocês. Te arrepia, né? Porque a gente conhece toda a sua história, né, Si? Desde o início, não foi fácil. E ver você falando aí toda feliz é maravilhoso. Você alimentou a fé de todo mundo durante o ano inteiro, né? E através de milagres, assim como você comentou do seu, e sobre outros que aparecem aqui, é que a gente percebe o quanto a nossa fé move montanhas mesmo, né? Ela vem carregando, assim, que nem uma avalanche, assim, sabe? E a gente consegue. Tem gente que fala assim, ixi, pode esquecer que é caso perdido. Caso perdido nada, né, Se a gente consegue. E assim, quando a gente fala a gente consegue, parece que a gente escuta o eco lá em cima. Você vai conseguir mesmo, porque a gente vai junto com você, né? Estamos com você e você vai conseguir. A torcida invisível, digamos assim, é enorme. E quando eles sentem a nossa força, que nem a Cintia falou, a fé, ela não é só você acreditar, é você se esforçar. Ir lá e girar a maçaneta, né? Ir lá e abrir a porta para que a ajuda entre, né? E falando sobre isso, a Cíntia, a Luciana comentou aí também, fé é você acreditar nessa força maior, né? E que você, imagina, é uma coisa que apesar de você não ver, que a gente gostaria de ver, né? A gente gosta de ver alguma coisa, a gente gostaria que
que Deus fosse aquela força que te carregasse no colo, materialmente falando, né? Que desse aquele colo, mas ele dá, só que não é do jeito que a gente está imaginando, porque ele fica esperando que a gente dê o nosso passo também, né? Que nem todo mundo fala que fé de mãe abre as portas do céu, abre as fronteiras, não é? Não tem esses ditos aí que todo mundo fala? Porque realmente é assim. Uma oração de criança, por exemplo, né, tão pura, tão. Porque eles confiam muito também, né? Quando eles confiam mesmo. Não tem aqueles, eu confio, eu tenho fé. Tem muitos, né, que, é, que precisam ver alguma coisa realmente para que aumente a fé. Então, será que essa fé realmente existe? O que você acha, assim? Quando você precisa ver alguma coisa assim para acreditar, como que funciona a fé? Olha, eu venho aprendendo isso, né? Eu aprendi, existem sim muitas pessoas que têm que ver para crer, né? O famoso tem que ver para crer. E eu aprendi que Deus nos mostra de outras maneiras. Não é exatamente, não, Deus vai descer lá do céu, do trono lindo dele, de ouro, e vai vir aqui, e vai pegar na minha mão e vai falar para minha filha, vai dar tudo certo, basta você crer em mim. Não. A minha fé hoje se mostra da maneira que eu levanto da cama e eu vejo o cuidado da minha família comigo. Eu vejo no olhar do meu médico, do meu oncologista, o desejo de me ver vencer a doença, sabe? De olhar para mim como ele está ali também como uma pessoa iluminada, enviada por Deus pela espiritualidade. Eu vejo no olhar dele aquela certeza que eu estou recebendo aquele tratamento, não só espiritual, mas também tratamento físico, e que eu vou vencer. Então Deus ele nos mostra de várias maneiras, não só da maneira que a gente quer enxergar, mas da maneira que a gente precisa aprender, compreender a enxergar a nossa fé. Então, são muitos os cuidados de Deus. É a palavra de um amigo, é você chegar a um grupo como Cascata de Luz, é um evangelho no lar que você faz, recebe aquela paz interior, né? Quando finda o tratamento. Então, é a água fluidificada todos os dias, é uma resposta talvez que você esteja esperando e do nada, como um passe de mágica, algo que você está esperando na sua vida, de repente acontece. Então Deus se mostra presente para nós a todo momento. Basta a gente conseguir enxergar com os olhos do amor e com os olhos da fé. Eu acho até, gente, que muitos só lembram de Deus na hora da dificuldade, né? E aí fica aquela fé meio balanceada. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Não vai? Então, né, é que a gente possa ter essa fé não só no momento de dificuldade, né? Que a gente possa alimentar a fé diariamente. E é amando a nós que a gente ama a Deus, e é confiando em nós que a gente confia em Deus. Nós somos criaturas dele, né? Nós somos filhos dele. Então a gente tem todo o potencial de filhos de Deus, sabe que eu brinco que é o DNA de Deus? A gente tem em nós. E como é que nós não vamos conseguir se a gente é filho dele? A gente consegue, né? A gente precisa ter boa vontade e acreditar que a gente não está sozinho. O sozinho que eu falo, porque às vezes a gente fica esperando, mas o meu marido não me dá apoio, mas o meu filho nem quer saber de mim. Não é, às vezes, essa companhia que você precisa entender, né? A gente precisa entender que a gente não tá sozinho espiritualmente. A torcida tá grande por nós. E por todos que estão querendo lutar e fazer alguma coisa para o bem. Às vezes você tá ali querendo fazer o bem para alguém da sua família, que você vê que tá precisando. Você vai conseguir. Vai, por quê? Porque é o bem, não é? Então, quando a pessoa tá no caminho do bem, parece que realmente você tá ali totalmente protegido e amparado, ninguém mais vai te segurar. E aí você vai sentir aquela força.
Agora, se você está pensando em fazer alguma coisa que não é do bem, você vai ter força assim mesmo. Por quê? Porque o lado do bem, né, de Deus, sempre vai fortalecer você a, a seguir o caminho certo. Você vai ter intuições, né? Faça a coisa certa. Aí que vem o que a Cintia também falou. Depende de nós girar a maçaneta, depende de nós ouvir a intuição certa, depende de nós fazer o nosso esforço. E se a gente estiver fazendo o nosso esforço, o que a gente precisa fazer é ninguém segura. Tem outra coisa que eu lembrei aqui, Cintia. Como que funciona a aceitação do problema? Você tá com aquele problema, como que você aceita? Isso também é fé? Sim, é fé. É fé que se hoje eu tenho um problema, se Deus ele me permitiu passar por um problema, é porque eu preciso dele, né? Esses problemas, eles não aparecem, não só o meu problema, seja de que natureza for, ansiedade, depressão, desemprego, uma perda, independente da natureza. Os problemas, eles não vêm para nós como punições, né? Eu aprendi isso lendo, estudando o Espiritismo. Os problemas, eles nos vêm para aprendizado. Nós precisamos deles. Eles não erram de endereço. Então, sabemos que nós não somos criaturas fáceis, simples, né? Então, nós precisamos passar pelas provações, pelas expiações, para evoluirmos. Mas isso não significa que Deus nos puniu. E onde entra a nossa fé? A nossa fé entra no momento em que a gente decide: eu não só vou viver esse problema, mas eu vou ter fé. Se Deus me permitiu passar por ele, ele também vai me dar condições de superá-lo, porque eu sou uma centelha divina. E todos E é o que a nós. Luciana comentou ali, gente. Quando a gente aceita o nosso problema com fé, a fé, aquela fé realizante que te leva para frente, né? Não aquela fé com temor, né? Isso não é fé. Quando você tem algum tipo de medo, tá porque sua fé ainda não tá na calibragem perfeita, né? Se quando você olha para o seu problema como uma coisa que você uma coisa abençoada, que você precisa passar por aquilo, mas você vai passar porque você não está sozinha. É lindo, porque aí parece que a coisa começa a andar, né? E outra coisa que vem junto com a fé, a nossa mudança de comportamento para o bem. Não basta só esperar de lá de cima, a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é sempre para o caminho do bem. Seja lá qual bem for. Pode ser o bem da nossa família, que é o começo, aí o bem do nosso próximo que está atravessando a rua. Enfim, a gente ter generosidade dentro de nós, amor, perdoar, né? Fazer aquela faxina interna, né? Das coisas que ainda a gente tem para melhorar. Fácil não é, né? Mas isso faz parte da nossa fé. A gente precisa acreditar em dias melhores, acreditar que a gente vai conseguir. E não se deixar bater por aqueles que ficam falando, não vai dar certo. Já vi gente morrendo disso, né, Si? Quanto você já ouviu também, né? Ó, é muito difícil. Ixi, você vai suar até. E ó, pode ser que não dê certo. Verdade. Fecha o ouvido e continua. Continua, você não tá sozinho. E não tá mesmo. Como que foi, se quando você percebeu que você não estava sozinha, a sua fé aumentou? Você percebeu aquela força? É muito difícil, né? Até falar ainda emociona, ainda mexe muito. Houveram momentos, tudo é muito difícil, mas houveram momentos
latentes, em que eu olhei para mim mesma e eu olhei no fundo dos meus olhos, no espelho, e falei para mim: eu só tenho dois caminhos. Ou eu vou desistir, ou eu vou seguir em frente. E eu não me dei direito de desistir, porque, como eu falei para vocês, eu tenho um filhinho de 4 anos. Então eu precisava seguir em frente. E eu sabia que sozinha não seria possível. Foi onde eu busquei, dentro de mim, isso é aqui dentro, é no interior da gente, né? É aquela voz que fala aqui dentro. É Deus, é o meu mentor espiritual, né? Então eu busquei dentro de mim aquela, sabe, aquele cisco, aquela coisinha mínima que dizia para mim: tenta que vai dar certo, tenta, vai à luta, faz a sua parte. Não parei o tratamento médico, recebi todo tipo de orações, de energias positivas, de todas as pessoas que eu conheço, independente de religião. Busquei dentro de mim a força que eu precisava para seguir em frente, na minha família, né? Encontrei o grupo Cascata de Luz, aprendi a fazer o evangelho no lar. Então, muitas coisas começaram a mudar. Não que isso tenha tornado o meu caminho totalmente fácil, mas tornou o meu caminho mais fácil. Minha caminhada ainda foi longa, ainda me encontro em tratamento. Hoje não faço mais quimioterapia, mas estou na manutenção dela. Estou na imunoterapia, mas eu aprendi que quando você potencializa a sua fé, quando você coloca a sua energia para o lado positivo da coisa, quando você para de ter medo, de deixar só o medo tomar conta do pânico, eu parei de ficar apavorada e procurei a ver as coisas de maneira que fossem dar certo. Não vai dar certo. Eu não procurei olhar os casos que davam errado, eu procurei ouvir e prestar atenção nas pessoas que venceram, nas que deram certo. E eu falei para mim mesma: eu vou conseguir, eu preciso conseguir, porque Deus quer isso de mim, quer que eu acredite nele, que ele está aqui para me ajudar. E eu consegui. Eu amo você, menina. Amo. Você não tá à toa aqui com a gente. E que sua vida sirva de exemplo para outras. Seu exemplo de fé maravilhoso. Né? A gente não pode, que nem a Luciana falou, a gente não pode deixar a peteca cair. Por quê? Porque merece, a gente merece estar aqui, a gente merece aproveitar esse lugar maravilhoso que é esse planeta, e tudo o que Deus nos presenteou aqui na Terra. A gente precisa, a gente merece tudo isso, né? A gente merece cada dia vivido aqui. Superar os problemas, vai vir um, vai vir outro, cada dia vai ter um problema diferente, né, Si? E uma coisa que a gente estava conversando também a Jéssica tá nos ajudando aqui, ó, que bonitinha, colocando um monte de comentário lindo também. Uma coisa que a gente percebeu, né, Si, que dá muito certo é a gente olhar para as coisas com gratidão, né, que a gente estava até conversando. É isso. Quer comentar? Estava falando para a Cíntia, o Rio de Janeiro, acho que todo o país está muito, né, eufórico com a questão do menino Henri. E essa noite, a noite passada, quando eu fui dormir, eu fiz uma oração um pouco mais fervorosa de gratidão a Deus, gratidão por tudo, pela vida do meu filho, pela mãe que eu me tornei, né? A gente vem, o filho não vem com manual, a gente vem aprendendo, a gente erra, a gente acerta, e eu venho aprendendo com ele a ser mãe, né? São 4 anos maravilhosos, e gratidão a Deus pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade desse aprendizado com meu filho, e também de saber se perdoar quando a gente erra, como mãe, como ser humano. A gente tem que saber se abraçar, se amar e se perdoar, e estar sempre tentando buscar essa melhora, né? É incansável, é árduo, né? A gente sabe que não é da noite para o dia, mas cada dia que a gente fizer um pouquinho, mas eu já enxergo hoje o quanto eu já evoluí, e eu olho para o meu filho todos os dias e eu vejo nele isso, essa melhora, né? O quanto ele me tornou um ser humano melhor.
E ele tem um privilégio de ter uma mãe como você, viu? Que não é qualquer um, não, viu? Não é qualquer um, não, porque, né? Para vocês verem, assim, às vezes o problema vem na nossa vida para a gente aprender alguma coisa, para sermos pessoas melhores, a gente tem que aproveitar esse momento e realmente se melhorar, né? A gente vê, caramba, o que, que será que tem errado ainda que eu preciso melhorar, vamos fazer. A gente não tá sozinho, vai dar tudo certo. E vamos que vamos, né? Vamos tentar, pelo menos, tentar todo dia. Porque quem tem alguma doença, né, se tem que tentar todo dia. E às vezes a doença, ela não é visível aos olhos. É aquela doença invisível lá dentro, que só você sente, né? E que o povo fica falando que é balela, mas dói lá dentro. Até mesmo essa a gente tem que lutar todos os dias. E não é uma luta que nem. Acho que foi, não sei se foi a Jéssica que falou, não sei quem que falou nos comentários aí. A gente tem que fugir realmente do pessimismo, dos pensamentos negativos, das vibrações baixas. A gente tem que lutar com as armas do bem, né? Com as vibrações positivas, com tudo que a gente tiver na mão de positivo, né? Procurar, que nem a Cíntia falou, procurar ouvir coisas que deram certo. E isso nos alimenta diariamente. Nos alimenta para seguir. Seguir. É o alimento que a gente também precisa, além de comida, né? A gente precisa se alimentar dessas notícias boas, das coisas que deram certo, de pessoas que querem nosso bem e colocar isso diariamente na nossa vida. Às vezes eu tô também meio borocochô, aí eu pego no meu celular aquelas mensagens do pessoal falando assim, ai, Cíntia, você isso, você aquilo. Nossa, é, eu acho que eu vou dar conta, né? Esse problema vai passar. E aí a gente vai sempre se alimentando dessas coisas boas para a gente ter essa força que a gente precisa, porque realmente tem dia que parece que a energia tá baixa, né, Si? E a gente precisa realmente se alimentar dessas coisas boas. Por isso que às vezes a gente até me preocupei, né? Falei, vou fazer uma live todos os dias. Por quê? Porque tem gente precisando se alimentar de coisas boas, né? E tem para todos os gostos, a gente até brinca, né? Tem a minha de terça-feira, tem de quarta com a Bruna, tem de quinta com o Rodney, tem com o Lucas, tem agora com o Emerson. Trouxe a Cíntia aqui, a Cíntia vai dar uma pingadinha aqui de vez em quando para a gente conversar, né, Si? Para a gente trocar experiências, né? E é isso. Espero, gente, que essa fé da Cíntia tenha contaminado vocês. E que esse milagre que aconteceu com ela, que aconteceu na vida dela, que veio de dentro para fora, não foi um milagre que veio de fora para dentro, né, Si? Foi um de dentro para fora. Que possa ocorrer em todos vocês, que vocês percebam que o milagre está aqui dentro, deixar ele florescer, né, né, querida? Somos uma dupla agora. Verdade. Que a gente possa contaminar vocês a cada dia com bastante amor, bastante fé, perseverança no bem. E outra coisa que faz bem também, né, Si? A gente fazer o bem para os outros. É outra Com coisa certeza. que parece que nos carrega também, lá para frente, né? Dá aquela empurrada, porque às vezes você tá ali com um problemão, mas quando você vê que tem gente com um problema maior que o seu, você pega e põe o seu no bolso e fala assim, peraí, vou ajudar ele primeiro, depois eu choro, E faz né? melhor para a gente do que para o outro. Né? Quando você faz, não digo grandes feitos, não. Pequenas coisas, ceder o lugar no coletivo, ajudar alguém a atravessar a rua, dar uma informação com paciência. Às vezes tem idoso na rua querendo uma informação, você para aqueles minutos ali para orientar. Uma coisa tão simples, mas faz um bem tão grande. Eu aprendi a ver essas pequenas coisas.
É o que a Mena tá falando aqui, o carinho, o amor, né? Tudo isso faz Um bom diferença. dia. Isso cura, né? Às vezes, por exemplo, você que tá com problema, vai, e você ajuda alguém, aquilo parece que começa a trabalhar aqui também, né? É que nem aquela palestra da ressonância, você faz o bem volta para você e faz bem para as duas pessoas, quem recebeu e quem doou, né? Ai, ai, vamos fazer um encerramento. Gente, quero agradecer Cíntia, fofa, linda, maravilhosa, do meu coração, agora em público, que linda. Venha Eu que sempre, a casa agradeço. é sua. E agora vamos fazer uma prece e envolver nessa prece todas as pessoas que a gente quer ajudar, todas que a gente quer bem. E quando a gente fala pessoas, pode ser encarnados e desencarnados, todos nós estamos muito ligados, né? Eu li uma frase essa semana. Muita gente acha que nós somos muito separados, estamos longe um do outro, separados, mas a nossa conexão, ela é invisível, mas ela existe. Nós somos todos conectados um com os outros, não importa a distância, né? Que nem a Cíntia tá no Rio de Janeiro, eu tô em São Paulo, e eu sei que tem gente aí nos comentários que estão em outros lugares do mundo, mas nós estamos todos conectados. E eu não estou falando de internet, estou falando da rede de vibração, de ondas, de energia, né? Deus fez todo mundo conectado. E apesar de ser invisível, é um negócio muito, uma sensação muito gostosa. Eu consigo sentir e, e eu espero que esse bem que a gente está sentindo aqui chegue até vocês e chegue também lá do outro lado para aqueles que já foram antes da gente, que eles também recebam toda essa prece, esse momento de energia e vibrações que a gente vai fazer agora, né? Então vamos fechando nossos olhos e mentalizando aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que nós queremos transformar em umas pessoas melhores, com o nosso amor, com a nossa fé. Vamos imaginando essas pessoas curadas, essas pessoas livres de todo mal, todo perigo. Pessoas felizes, sorrindo junto à família, com vontade de viver, com fé. Se essa pessoa for nós, vamos nos imaginando mais alegres, mais felizes. Somos filhos de Deus, nós temos, como a nossa amiga falou, nós somos feitos e criados para ser felizes, para progredir, para crescer, para se sentir bem. Nosso sofrimento é temporário, ele passa. Mas a gente precisa acreditar que nossa fé aumente a cada dia, que nós possamos ter fé na mudança, fé nas nossas possibilidades, que nós possamos ter pensamento positivo e enxergar as opções maravilhosas que Deus coloca na nossa frente. O quanto somos abençoados. Se você não abrir a janela, você não vai ver. Nós temos um céu maravilhoso de outono lá fora, cheio de cores. Temos pássaros, temos borboletas, temos esperança. Que nós possamos lembrar a cada dia que somos filhos de Deus e temos todo o potencial dele, de Jesus, para transformar as coisas à nossa volta. Que a fé a cada dia floresça.
e que ela seja maior, bem maior que o medo. Neste momento, todos os médicos espirituais estão fazendo os atendimentos a cada um de vocês, na casa de vocês, porque para eles não há distância. Mentalizem as pessoas que vocês querem que sejam curadas, que os médicos também irão visitá-las e eles receberão todo o tratamento necessário. A comunicação com o plano espiritual é através do pensamento, então eles conseguem, né, através da energia, então eles sabem o que a gente está pedindo, eles sabem o que a gente pretende, eles nos entendem, nos ouvem e nos ajudam quando nós mentalizamos. Não estamos sós, meus amigos. Que nós possamos usar essa energia de Deus a nosso favor e a favor do próximo. Que sejamos sempre centelhas divinas, que sejamos sempre pontinhos de luz, iluminando o caminho, o nosso caminho e o caminho dos nossos próximos. Agradecemos assim a presença dos nossos amigos espirituais, dos médicos espirituais que estiveram conosco, todos os mentores amigos, que eles estejam conosco numa próxima oportunidade, no caso amanhã, não, hoje, né, à noite, que nós estaremos aqui para mais uma palestra, amanhã também, domingo, contando sempre com a ajuda e intuição de todos eles. Que tenhamos um final de semana cheio de paz, saúde e felicidade, que estejamos sempre livres do mal e afastados de todo perigo. Graças a Deus. Meus amores, obrigada a todos, todos, todos. Hoje nós teremos uma live musical para a gente sacudir um pouquinho, tirar o pé do chão e animar, né, gente? Porque a alegria atrai coisas boas, né, Si? Não é samba, não. É musiquinha normal. Musiquinhas Com edificantes. certeza. Gente, um grande beijo, obrigada, Si. Tá no meu coração, todos vocês estão. E até uma próxima. Convidem os amigos, estaremos toda sexta-feira aqui. Beijo. Beijo.